Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo que vai acabar com os seus momentos de ócio, com a sua falta de saber o que fazer e com a sua falta de produtividade sem destruir a sua vida, sem acabar, para você ter tempo para trabalhar, para se divertir e para se especializar para criar coisas novas. Eu me chamo Lucas Deluca e eu sou o CEO de uma das editoras que mais publica autores brasileiros hoje em dia. E o que me ensinou trabalhando com escritores brasileiros foi que falta muita gerência de tempo nessa galera, porque eles não dedicam o tempo necessário para conseguir ter uma carreira frutífera. Então eu decidi desenvolver uma forma de fazer o dia realmente funcionar, sem prejudicar nada. Não é uma rotina, é uma forma de você fazer o seu dia realmente funcionar e alcançar o seu objetivo lá no final da fila. Bom, mas não se esquece, é claro, de deixar o seu like aqui embaixo. Acho que tá aqui embaixo agora, né? E se inscrever no canal, porque esse canal ainda é pequenininho, a gente tá crescendo. Então cada like, cada comentário, cada vez que você manifesta o seu interesse por esse canal, o YouTube gosta mais da gente e aí o canal chega em mais pessoas. Agora sim, sem mais enrolação, vamos partir pro vídeo. Primeira coisa que você vai fazer na sua vida para resolver a falta de noção do tempo que você tem, cortar o ócio pela raiz. Você vai dividir a sua vida em setores. Como assim setores? Você deve estar se perguntando. Que tipo de setor eu divido a minha vida? Eu vou dar para você o meu exemplo para que assim você consiga tentar se inspirar e fazer aí na sua casa. Eu sou empresário, então eu sou dono de uma editora e dentro dessa editora tem várias ramificações de outras pequenas empresas e pequenas funções. Eu tenho um setor na minha vida, então, que se chama Flive, que Flive é o nome da minha empresa. Dentro da minha vida também, eu sou escritor, então eu preciso de um tempo diário para ser escritor, para criar coisas e para trabalhar a minha imagem como escritor. Então existe o setor na minha vida chamado escritor. E eu produzo esse conteúdo para vocês. Esse conteúdo ele poderia entrar tanto no escritor quanto na Flive, mas eu prefiro deixar separado porque ele é uma ação diferente, é uma função diferente. Então eu dividi o criador de conteúdo. O setor criador de conteúdo é quando eu produzo conteúdo para o YouTube, para o Instagram, para o Spotify e para outras redes sociais. Por exemplo, hoje eu vou gravar uma entrevista de 1 hora, então eu deixei essa 1 hora no meu tempo de criador de conteúdo e eu estou produzindo menos conteúdo hoje porque eu tenho uma entrevista para dar. Depois que você separou a sua vida em setores, você consegue enxergar eles, você tem que detalhar esse setor. Eu vou até deixar essa oportunidade para você, tá? Pega um papel agora, de preferência um papel, uma caneta azul, separa, pega um papel para cada setor ou divide o papel em vários setores e começa a anotar o que tem dentro desse setor. Eu vou dar um exemplo para você conseguir entender, né? Eu tenho um setor na minha vida chamado ser humano, é o setor do Lucas ser humano, do Lucas pessoa, o Lucas que precisa fazer coisas e comer e dormir para conseguir ser uma pessoa completa. Dentro desse setor, eu coloquei justamente isso, eu coloquei lá dormir. Quantas horas é o ideal para eu conseguir dormir? 8 horas é o ideal, então vou colocar lá 8 horas. Eu tenho que fazer exercício todo dia para conseguir manter a minha mente quieta, controlada e também, óbvio, né, manter o corpo com saúde para a gente conseguir viver bastante tempo e não ter problema de saúde que acaba com a gente. Então eu coloquei lá, exercício por dia, 1h30. Em média é isso que eu costumo exercitar. E aí eu fui lá separando alimentação, coloquei 4 horas inicialmente, que acabou não sendo isso, depois eu vou te explicar isso. E aí eu fui separando o setor ser humano nas coisas que eu tinha que fazer todos os dias e também as coisas que eu faço de vez em quando. Depois que eu separei, ou enquanto você separar, você vai escrevendo quantas horas você precisa para realizar aquela ação de forma completa. Depois que você tiver separado todos os subitens e o tempo que eles levam dentro dos seus setores, aí a gente parte para a hora um pouquinho não tão agradável, que é o corte. Corte do tempo é onde você analisa quantas horas você precisa no seu dia para conseguir alcançar os objetivos totais e você provavelmente vai entender que não dá tempo. Você não vai conseguir fechar em 24 horas. E aí é necessário um pouco de objetividade e de autocompreensão. Por exemplo, né? Eu poderia ter separado a minha vida, separado os meus setores um pouco mais. Eu podia ter colocado ali um setor, por exemplo, de uma produção específica, né? Vou fazer live na Twitch, por exemplo, uma coisa que eu já fiz. Então eu vou ter ali 2 horas por dia para fazer live na Twitch. Se essa live, esse setor da minha vida, ele perde em prioridade para outros setores, eu posso cortar esse setor
para eu conseguir liberar aquele tempo para fazer os outros setores com mais qualidade. Se todos os setores são essenciais para você, você vai precisar cortar o tempo de algumas funções. Por exemplo, o ideal é que eu tivesse 4 horas para comer. Não demora 4 horas para comer, mas é um tempo que eu passo com a minha esposa. O café da manhã 1 hora, o almoço 1 hora, e a gente tem ali o café da tarde e o jantar, né? O café da tarde coisa de meia hora e o jantar um pouco maior. Quando eu olhei a minha agenda, eu percebi que não ia dar tempo. Então eu acabei definindo o meu tempo como 1 hora de café da manhã, porque acaba sendo o tempo que a gente passa mais junto, e meia hora de almoço, meia hora de jantar, e deu. 2 horas no dia, eu cortei pela metade. Por quê? Porque eu precisava cortar pela metade. Então você vai ter que ser frio, você vai ter que ser objetivo e pensar o que eu realmente quero. Não é para você abraçar um mundo, é para você agora entender o que você realmente precisa fazer e o que você só tá querendo fazer porque tá naquela vibe, tá na moda, ou alguém te falou que era legal. Então se você quer realmente, coloca lá que você vai gastar aquele tempo. Se você só tá fazendo pra fazer, se você não tá realmente interessado naquilo, e você sabe que vai desistir daquilo alguma hora, corta. Não tenha vergonha de cortar as coisas. Depois que você tiver feito a parte criminosa de cortar tudo para conseguir fechar o seu dia em no máximo 24 horas, aí a gente parte para a parte prática. Porque você deve estar pensando aqui, né? Poxa, isso não vai funcionar. Eu vou criar uma rotina para mim, isso vai ser um saco. Eu não vou conseguir seguir essa rotina. O grande segredo para mim, pelo menos, que eu odeio rotina, odeio coisa padrão todos os dias, é que esse estilo de divisão, ela destrói o conceito de rotina, porque você não tem rotina, você tem limites. Então depois que você separou a sua vida em setores, compreendeu o que faz parte dos setores, dividiu em tempo e fez o tempo caber num dia só, agora é a hora de você botar isso em prática. Como que você vai colocar isso em prática? Fazendo uma coisa atrás da outra? Bom, se você for obrigado a fazer isso, ok. Se você conseguir fazer isso bem, ok. Mas não é assim que funciona pra mim, pelo menos. Pra mim, funciona da seguinte forma. Eu consigo, com essa divisão, ter uma noção do máximo de tempo que eu devo me dedicar a essa atividade. Eu não posso criar mais de 2 horas de conteúdo. Porque se eu criar mais de 2 horas de conteúdo, eu vou estar prejudicando outros setores da minha vida. Então o meu limite são 2 horas e o meu mínimo são 2 horas. Porque se eu criar menos de 2 horas, eu vou estar prejudicando a minha criação de conteúdo e vou demorar mais tempo para alcançar as minhas metas. Com essa noção real de quanto tempo você vai gastar em cada coisa, você pode escolher que horas, quando, em que momento do seu dia encaixar aquilo. O que vai te fazer tudo funcionar é entender realmente as coisas que você vai fazer hoje. Não o que você vai fazer ontem, semana que vem. Hoje. Todo dia eu atualizo várias vezes a minha agenda do Google. Eu uso a agenda do Google há anos já e é a minha melhor amiga. Tanto que a minha memória é péssima por culpa dela. Porque eu coloco tudo lá. Tem uma lista de coisas que eu preciso fazer naquele dia. Eu sei que todo dia eu preciso responder todos os e-mails que eu tenho na minha caixa. Quando eu começo a responder, né? E eu preciso resolver o WhatsApp o máximo possível. Se eu não consigo consertar tudo que está na minha agenda até o final do dia, eu passo aquela atividade para o dia seguinte. Lógico que eu priorizo as urgências, né? Isso é a mesma coisa que eu faço com a minha vida pessoal. Eu sei o que eu preciso fazer todos os dias, porque a vida pessoal é um pouco mais controlada, né? Você tem ali o exercício, você tem o sono, você tem a comida. Então aquelas horas estão meio estipuladas, mas se tiver alguma hora, tipo exercício, por exemplo, que você pode manipular, você encaixa ali dentro, né? Por exemplo, um dia você pode, se você está em home office, por exemplo, você pode estar ali trabalhando, a esposa, o seu marido precisa da sua ajuda, ou você tem que ir no mercado por alguma urgência, e aí você tem que parar o seu trabalho no meio. Você usa o seu tempo de ser humano para essa função e depois você retoma o seu trabalho. Não tem problema. Se você estiver trabalhando numa empresa, fixo já, você não vai ter esse problema acontecendo, porque você não vai ter como ir no mercado e por que ir no mercado, né? Então você vai ter que cumprir direitinho. Então na prática você vai compreender quantas horas por dia você tem para fazer aquela função e você vai adaptar de acordo com a sua vontade e a sua possibilidade. Isso vai impedir que você crie uma rotina de fato. E não criar rotina. Quando você fala sobre trabalho, sobre produtividade,
é bom, porque assim você consegue ser criativo, você consegue ser melhor no que você está fazendo. E não ficar aquela rotina, né, que você faz a mesma coisa todo dia de forma repetitiva, gastando o mínimo de energia possível. Uma forma de você, a longo prazo, melhorar a sua qualidade profissional para ser mais reconhecido e, lógico, começar a ganhar mais dinheiro com a sua profissão. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai melhorar muito a sua vida, cara. Vai sobrar tempo para tudo. Você vai conseguir entender que dá para encaixar, passar um tempo com a família, dá para encaixar, ter um tempo de divertimento e dá para ser muito melhor profissionalmente. Quando você se organiza dessa forma, você tira aquele tempo que você fica pensando o que eu faço agora do seu dia. E esse tempo aí, ele gasta muito mais a sua massa cinzenta do que você pode imaginar. A gente fica aqui nesse vídeo. Um beijo no seu coração para quem quiser e lembrem-se de continuar criando. Valeu, até a semana que vem.